dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Bom, Miriam, a gente já abriu o programa, tratando aqui do julgamento que começa amanhã, a importância histórica desse julgamento, importância política, etc. E queria com você tratar de um ângulo paralelo, mas realmente também muito importante. Muito antes mesmo do julgamento, já houve pressão dos Estados Unidos, através do tarifaço e também das ameaças e punições, suspensão de vistos para os Estados Unidos, de autoridades brasileiras, a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, vinculou essas medidas justamente ao julgamento do Bolsonaro, que ele diz que o Bolsonaro está sendo executado politicamente. Bom, o julgamento entrando na sua fase final, a expectativa é de mais tensão entre Brasil e Estados Unidos, Miriam. Sem dúvida, Sardenberg. Vai ter mais tensão, sim. O importante é que a gente reconhecer que toda a pressão que fizeram, inclusive com punições que têm prejuízos econômicos concretos, pessoas que estão perdendo emprego, gente que está com sua dificuldade, empresários que estão com dificuldade para saber o que vai fazer da sua produção. Mesmo assim, o Brasil nem cogitou de discutir esse assunto, que é um assunto que não pode ser discutido na relação entre os dois países. Você não pode decidir, o governo não pode decidir, olha, vamos ver que vou aqui me comprometer a mudar uma decisão do judiciário, um processo que está correndo no judiciário. Então, o que ele pediu é impossível de ser atendido, a menos que um país se renda ao outro, deixe de ser um país independente. Então, a pressão vai continuar. E por que continua? Na verdade, o que o Trump vê no Brasil não é exatamente assim, uma ligação muito grande com o Bolsonaro, ou porque Eduardo Bolsonaro tem muita influência no governo americano, Paulo Figueiredo, não é isso. É que o Trump vê no que está acontecendo no Brasil o espelho do que poderia ter acontecido com ele nos Estados Unidos. Ele também atentou contra a democracia, ele também mandou pessoas para o Congresso. No caso dele, foi até muito mais explícito. Ele estava lá no dia e mandou, vão para o Congresso. E aqui houve todo um trabalho de estimulação, de criação dessa ideia de que não era para confiar na justiça, de que a justiça estava fraudando as eleições, e produziu o movimento que acabou redundando no 8 de janeiro. Eles estiveram lá no dia 6 de janeiro, a gente esteve aqui no 8 de janeiro, 6 de janeiro de 2021. Então aconteceu lá, aconteceu aqui, ele não foi punido e o Bolsonaro está sendo punido. Pelo menos está respondendo a processo, está no banco dos réus, amanhã se sentará no banco dos réus. Não estou dizendo fisicamente, porque ele ainda não decidiu se vai ou não vai, mas está, do ponto de vista concreto, ele está diante da justiça nesse momento para responder por seus atos. E os seus atos são muito eloquentes, há muitas provas, muitas coisas contundentes. Mas, para os Estados Unidos, o Trump está se sentindo desafiado. Isso tem saído até matérias nos jornais e jornais de influência no mundo inteiro, como o país que está enfrentando os Estados Unidos, ou um país que está dando uma lição de como que se protege a democracia. E isso incomoda o Trump, Então, ele tem o projeto, inclusive, de desmontar as instituições. Ele tem feito isso, com as decisões que ele tem tomado. Então, é isso. O Brasil é um mau exemplo da perspectiva dele, De um país que as instituições não aceitam um governante que chega com um projeto autoritário, um projeto autocrata. Então, diante disso, ele deve, sim, aumentar as pressões. Por onde que ele pode ir, Sardenberg e Cássio? Que eu ia perguntar para você o que ele pode fazer. Exatamente o que eu ia perguntar, o que ele pode fazer. Eu acho que ele pode estender a lei Magnitsky, eu sempre me enrolo com essa lei.
Eu acho que essa lei não passa na minha garganta porque ela está sendo usada errada. Ela não está sendo usada errada. Eu vou treinar melhor. Mas ela pode usar a mesma punição contra outros ministros do Supremo, outras autoridades brasileiras, né? Cartão de crédito, ameaçar, não pode ter negócios nos Estados Unidos, investimentos nos Estados Unidos e tal. E eles podem fazer mais sanções, mais tarifas, colocar mais setores em tarifas. Eles podem, sim, fazer uma escalada. E a informação que se tem é que a Casa Branca está acompanhando. Além disso, essa semana, eu até conversei mais cedo com a Cássia e o Milton, né? Essa semana começa também um outro processo, uma outra, né, linha dessa discussão, desse contencioso Brasil e Estados Unidos, que é aquela investigação na Casa Branca, no escritório comercial da Casa Branca, sobre se o Brasil tem práticas desleais de comércio. E aí essa vai ser uma outra discussão, mas os analistas estão dizendo o seguinte: ele tem que tentar encontrar uma prática desleal de comércio no Brasil para justificar um pouco o que ele fez nas tarifas, porque a base jurídica do que ele fez nas tarifas contra o Brasil é muito frágil. Ele usou a lei de emergência econômica, dizendo que o Brasil que os Estados Unidos estava em risco de ter prejuízos, por isso estabeleceu tarifas contra o Brasil. Mas vinculou a um processo jurídico, a um processo que está lá correndo na justiça. Então não faz muito sentido o uso dessa lei de emergência econômica. Então ele vai tentar encontrar nesse outro capítulo da mesma história de agressões, que o Brasil está sendo agredido. A gente tem que ter noção disso. Estamos sendo agredidos pelo maior país do mundo, maior economia do mundo, porque o Brasil está fazendo o julgamento de quem tentou um golpe de Estado no Brasil. Esse é o resumo da história que a gente está vivendo nesse momento, Sardenberg e Cássia. E continuaremos nesse assunto por essas próximas 2 semanas, Certamente. Certamente ficaremos nesse assunto. Pelo menos essas próximas 2 semanas e adiante. Miriam Leitão, muitíssimo obrigado e até amanhã.